Olá pessoal, aqui é a Sami Negoto trazendo hoje para vocês a história desta mulher, Mary Ann Cotton, uma mulher nada maternal. Eu tirei a história dela deste livro, Lady Killers, Assassinas em Série. Então, Mary Ann Cotton nasceu na era vitoriana em 1832 com o nome de Mary Ann Hobson, filha de pais adolescentes que viajavam muito em busca de trabalho, eles se mudavam muito. O pai dela era mineiro, trabalhava em várias minas e acabou falecendo quando caiu num buraco, uma dessas minas, quando ela tinha 9 anos. Sua irmã mais nova também faleceu cedo. Mesmo com esses acontecimentos, Mary Ann diria que foram os momentos mais alegres de sua vida, longe de responsabilidades como dinheiro, maternidade e casamento. Quando seu pai faleceu, ela começou a trabalhar. Foi costureira na adolescência, ela foi professora na escola dominical e ela também trabalhava fazendo serviços em casas de famílias abastadas, ricas, e isso mudou alguma coisinha dentro dela. Pois ela, mesmo nunca tendo sido rica, sentia prazer em contratar funcionários faxineiros para limpar o seu chão. Isso era algo que dava muito prazer a Mary Ann. Aos 19 anos, Mary Ann se casou pela primeira vez com William Mowbray. Ela teve 4 ou 5 crianças com ele quando eles se mudaram para uma favela no sudeste da Inglaterra em busca de trabalho, gente. Bom, voltando, depois dessas crianças terem falecido apenas com um bebê sobrevivente, Margaret Jane, que mais tarde viria a falecer de escarlatina e exaustão. Quando ela voltou para o norte da Inglaterra com o marido, que começou a trabalhar no mar e passar meses no mar, ela teve mais 3 bebês com William, sendo que teve mais uma Margaret Jane. Uma nasceu em 1860 e a outra em 1861. Então, ela teve muitas perdas de crianças dela, e isso deve ter mexido muito com ela, a não ser que, claro, ela tenha matado mesmo todas por causa das dificuldades da maternidade. Enquanto William Mowbray ficava no mar, ela conheceu seu vizinho, Natras, um ruivo que chamava muito a sua atenção. Em 1865, o Mowbray morreu de febre, tifo e diarreia, que são causas que hoje nós sabemos muito parecidas com o envenenamento por arsênico. Bom, a Margaret Jane morreu também, a segunda. O bebê John Robert também faleceu. E a Isabela, a única filha sobrevivente, foi morar com os avós. Essa é a filha dela que teve uma vida mais longa, viveu até os 9 anos de idade. Bom, depois da morte do Mowbray, o que ela descobriu? Que o Natras era casado. E ela não gostou nada disso. Mas ela começou a trabalhar como enfermeira e conheceu George Wars. E ela estava tratando dele, ele tinha varíola e coisa, e não demorou muito para que ele se apaixonasse por aquela enfermeira e a pedisse em casamento. O matrimônio com George Ward dura apenas 15 meses, ela não tem filhos com ele, o que é uma diferença para ela, porque ela teve filhos com todos os outros maridos. Bom, após a morte dele, em 1866, ela se muda para a casa de James Robinson, um viúvo rico, pai de 5 filhos. Nesse meio tempo, precisa voltar para cuidar de sua mãe que está doente, mas mesmo com todo o seu conhecimento em enfermagem, a mãe dela morre em 9 dias e ela volta com Isabela, a filha que a mãe dela estava cuidando. Bom, ela se casa em 1967 com o James Robinson e 3 dos filhos dele falecem. Ele também começa a ficar muito doente, o que faz com que ele desconfie dela e se separem. Então, aos 37 anos, ela se vê livre de maridos e filhos. Então, ela começa a se corresponder com uma amiga da juventude, Margaret Cotton. E adivinha? Ela tem um irmão, Frederick Cotton, que é rico, viúvo e pai de 2 filhos. Não demora muito para que ela vá trabalhar como governanta na casa do Frederick. E 4 semanas depois, Margaret está morta. Essa amiga tão querida, né? Nesse meio tempo, Mary Ann dá luz a Robert Robinson. E em 1871, os 5 se mudam convenientemente para a rua, são vizinhos de Dove
Joseph Natras, aquele lá atrás, que ela era vizinha, quando ele tinha o primeiro marido dela, o Mowbray, e agora ele está viúvo, gente. Depois da morte de Frederick, convenientemente ele falece, o Natras vai morar na casa dela como inquilino. Mas antes de se casar com Natras, ela conhece Kik Manning e ele é endinheirado. E nessa altura da vida, isso interessa muito mais para ela do que um amor do passado. Bom, gente, em cerca de 21 dias, a Mary Ann mata o filho mais velho, o Frederick Jr., mata o seu bebê, Robert Robinson, e começa a envenenar o Natras. E a Mary Ann engravida de Kik Manning, mas ainda tem um dos filhos de Cotton consigo. E esse filho, para ela, é um fardo enorme. Se ela não suporta nem os dela, você imagina o filho do marido que ela já matou. Apesar de no início ela ter um grande carinho da população por ser uma mãe solteira, o marido morreu, quando o Natras vai morar com ela, a população já começa a ficar assim, sabe, desconfiando dela, não achando nada bonito essa história. E depois, com a morte do segundo filho do Frederick, a casa cai, entendeu? As pessoas realmente denunciam ela na polícia e a primeira acusação que ela recebe para a prisão é da morte do Charles Edward Cotton, o filho mais novo do Frederick. Então, a segunda acusação vem com as mortes de Joseph Natras, Frederick Cotton Jr. e o bebê Robert Robinson, que era filho dela mesma. Depois, eles começam a procurar o corpo de Frederick e eles não encontram, fizeram muitas escavações e não encontraram o corpo dele em lugar nenhum. Bom, gente, eles acharam muito arsênico no corpo do Charles Edward e isso que levou às outras exumações, às outras procuras para saber quantas pessoas ela realmente tinha matado. Na prisão, ela deu à luz ao filho de Kik Manning, que ela amamentou diante do público, no tribunal, tentando mostrar que ela era uma mãe zelosa, e coisas assim, mas de nada adiantou. Esse filho foi para adoção e ela recebeu a pena de morte por enforcamento. Bom, gente, façam as contas aí, quantas pessoas ela matou, se você for contar só os filhos dela, quantos dá? Todos ela utilizou-se do arsênico, um veneno que era vendido em qualquer farmácia naquela época. E como a febre tifoide era algo que tinha características muito parecidas e às vezes um legista ia colocar lá febre tifoide, botava tifo, que já era outra coisa. Então, por isso se demorou tanto tempo para chegar a ela, aos crimes que ela cometeu. Em 24 de março de 1873, Mary Ann percorreu o caminho da sua cela até o cadafalso, que durava 4 minutos. Ela usava um chale em volta do corpo para não mostrar que seus braços estavam amarrados com um cinto. Ela faleceu com 40 anos de idade. Bom, gente, essa foi a história bem resumidinha da Mary Ann Cotton. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Querem mais histórias assim? Sim ou não? Foi legal? Não foi? Curte, salve, compartilhe, comenta. Isso aí, até a próxima.